Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 a 9, que diz: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Ao meditar sobre esses textos, o apóstolo Paulo estava mostrando e revelando à igreja de Corinto sobre a necessidade de parar de ficar exigindo recomendação sobre sua idoneidade, pois muitos não compreendiam que sua verdadeira demonstração estava em seu comportamento, atitude e testemunho diante de todos. Podemos assim dizer que não adiantava ficar falando sobre algo, se na prática não cumpria os requisitos necessários. Hoje, observamos muitos privilégios sendo oferecidos, mas sem entendimento do que o Senhor os chamou a fazer, e muito menos daquilo que realmente são. É lógico, usam o jargão: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E nisso, a pessoa pode passar por anos preso em uma redoma e condicionado a uma paralisia espiritual, não buscando sua intimidade com Deus na verdade da palavra, desconhecendo o caminho e não vivendo a vida de Cristo. Estou usando de uma forma bem clara para dizer: não apoie seu chamado em coisas que podem te levar ao comodismo ou a uma zona de conforto patenteada por insígnias ou títulos. Isso nunca foi e nunca será um meio de medição da sua intimidade com Deus, mas um meio de autoridade terrena apoiada por pessoas que usam o evangelho como pretexto para satisfazerem as suas vontades e desejos da carne. Pois, quando é dito no evangelho, segundo Mateus capítulo 22, 14, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não está relacionado a uma escolha já pré-definida, mas a um convite. Ser escolhido é aceitar o convite e fazer o necessário para aceitar esse convite, ou seja, desistir de tudo neste mundo. Como vemos também descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, e no capítulo 14, versículos 26, 27 e 33, que diz: Então, disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida a perderá, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida a salvará. Se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer que vós, que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isto é, dizer sim ao chamado e depois segui-lo com uma vida de discípulo fiel. Deus nos chama,
Mas aqueles que são escolhidos são aqueles que aceitam de todo o coração o convite e suas condições. Não importa qual seja o nosso ponto de partida, quem somos, nossa natureza, quais são nossos conhecimentos, quais talentos temos ou não, que conhecimento temos, quais são nossas perspectivas e circunstâncias. O que determina se somos ou não escolhidos é como respondemos ao chamado quando sentimos o convite do Senhor em nosso coração e que atitude tomamos. O Senhor falou isso com a igreja de Corinto por intermédio do apóstolo Paulo, pois ainda presos a uma indagação da lei, sabiam sobre o poder do Espírito Santo, mas não deixavam ser usados da maneira que o Senhor queria. Mas Paulo disse que em momento nenhum falou sobre suas ideologias, mas observe o que disse a eles na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Portanto, o convite para você foi feito para escolher estar na vontade de Deus ou não, viver a revelação do Evangelho ou não, ser instruído, capacitado e dirigido pelo Espírito Santo ou não. Pois, quanto mais estivermos entendendo as coisas espirituais como terrenas, nunca viveremos a natureza do Espírito Santo em nós. Mas, a cada dia, nos encheremos de um conteúdo que ficará e nos levará a julgarmos, falarmos, discutirmos, indagarmos, duvidarmos e termos a razão de tudo. Mas o apóstolo Paulo ensina que, como cartas vivas, temos que revelar este escrito de fé, poder e santidade a todos em nossa volta, não com palavras persuasivas, mas com o poder de Deus. Mostre o caminho, ensine a viver o sobrenatural, faça com que busquem em fé e não deixe que limitem a vida de Cristo em meras palavras de um sacerdócio que visa intitular seu chamado. Você foi chamado. Se aceitou o convite, você escolheu viver aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Não permita ninguém te dizer ao contrário. Viva a vida de Cristo, descanse nele, confie nele e deixe o Espírito Santo habitar em você e te conduzir em todos os passos ao discernimento, conhecimento, sabedoria e destreza nesses passos de fé. Pergunte, ouça e faça. Permita viver o sobrenatural de Deus e deixá-lo fazer o que te chamou a fazer. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado por mais este fôlego de vida. Obrigado por estar cuidando de nós, cuidando de cada detalhe, cuidando, Senhor, de cada particularidade, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Somos gratos porque a cada dia a sua palavra ela é renovada, nos mostrando quem somos e não aquilo, Pai, que nós queremos ou aquilo, Pai, que a circunstância ou a situação está, Pai, nos remetendo a ser, mas aquilo que o Senhor nos gerou, aquilo que o Senhor nos formou e aquilo que o Senhor está fazendo através de nós. Como somos gratos, Senhor. Então que venha o seu reino, que manifeste a sua graça, manifeste a sua glória. Venha, Senhor, e faça, Pai, e cumpra a sua vontade. Que em nome de Jesus que quebre, Pai, grilhões, algemas, amarras e até mesmo todo tipo de resistência que há ainda em nós. E que em nome de Jesus, que a sua presença e o seu poder sejam reais. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar, Pai, o pão na mesa, Senhor, dos teus filhos, mas antes, renove a cada dia mais a sua aliança, mostre cada vez mais o seu querer e revele o seu senhorio em tudo o que for feito, porque somos, Pai, esta carta escrita, Senhor, escrita, Pai, e cada vez mais levada ao entendimento para que a sua glória seja revelada em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti por este dia.
Vá ao encontro de cada um dos teus filhos que hoje necessitam de uma cura, necessitam, Senhor querido, de um abraço, necessitam, Senhor querido, ser agora confortados por Ti e renovados e cheios da Sua presença. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. E mais um dia, Senhor, consagramos a Ti, Pai, as nossas vidas, consagramos a Ti, Pai, o nosso ser, consagramos a Ti palavras, pensamentos, atitudes, olhares, tudo aquilo que vamos ouvir e tudo que vamos sentir, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo que fizermos. Muito obrigado. Consagramos, Pai, este dia e a nossa família a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.